Numa eleição recente da igreja, eu fui eleita como uma líder. Eu fiquei muito chocada quando ouvi aquilo. Eu não ousei acreditar. Eu seria uma líder? Como isso era possível? Um líder da igreja deve compartilhar sobre a verdade para resolver os problemas dos irmãos em sua entrada na vida. Mas eu era uma jovem com experiência de vida limitada. Além disso, eu nunca tinha ocupado uma posição de liderança. Eu estava à altura da tarefa? Então isso acabou me incomodando por um bom tempo. E não importava como analisasse isso, senti que não podia cumprir esse dever, que não podia aceitá-lo. Se eu aceitasse e fizesse um trabalho ruim, isso não seria desserviço à casa de Deus, aos meus irmãos? E eu não enganaria ninguém, todos veriam que eu realmente era. E isso seria muito humilhante. Inventei toda uma ladainha de desculpas, mas uma irmã leu essa passagem das palavras de Deus para mim. Comer e beber das palavras de Deus, praticar a oração, aceitar o fardo de Deus e aceitar as tarefas que Ele confia a você. Tudo isso é para que possa haver uma senda diante de você. Quanto mais a comissão de Deus pesar em você, melhor será para ser aperfeiçoado por Ele. Se estiver atento à vontade de Deus, você desenvolverá um verdadeiro fardo pela igreja. Mas em vez de chamar isso de um fardo pela igreja, é melhor chamá-lo de um fardo pela sua própria vida. Porque seu propósito é fazer com que você use tais experiências para ser aperfeiçoado por Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir essas palavras de Deus me ajudou a entender um pouco que receber essa comissão era Deus me dando uma chance de treinar a mim mesma. Embora eu ainda carecesse de tanto, cumprir aquele dever não envolvia apenas liderar outros e resolver problemas de outros. Envolvia também melhorar meu próprio foco para entrar na verdade por meio do meu dever. Acima de tudo, eu teria que buscar a verdade para tratar meus próprios problemas. Esse seria o único jeito de usar minha experiência para ajudar os irmãos em dificuldade. Certo. Ao me confiar essa comissão, Deus também estava me dando um fardo. Como líder da igreja, eu teria de me preocupar com todos os tipos de assuntos da igreja, lidar com pessoas, coisas e eventos e trabalhar em vários problemas. E então aprender a usar a verdade para resolver problemas. Eu faria um progresso rápido em meu entendimento da verdade e poderia ser aperfeiçoada por Deus. Sim. Também me lembrei dessas palavras de Deus. Se você não buscar oportunidades para Deus aperfeiçoá-lo, nem se esforçar para se sobressair nesse aspecto, então você, no final, ficará cheio de remorso. A melhor oportunidade para alcançar perfeição é o presente. Agora é uma hora extremamente boa. Se você não buscar com sinceridade ser aperfeiçoado por Deus, quando a sua obra terminar, será tarde demais. Você terá perdido a chance. Não importa quão grande seja a sua vontade. Se Deus não estiver mais operando, esforço nenhum lhe trará aperfeiçoamento. Sim. Eu percebi que a minha chance de cumprir esse dever era, na verdade, uma chance de ser aperfeiçoada por Deus. Com a obra de Deus em seu estágio final, não sobra muito tempo para cumprir o nosso dever. Recusar essa comissão significaria que eu não teria outra chance de fazê-lo mais tarde quando quisesse. Seria tarde demais para arrependimentos. Eu senti que não podia continuar vivendo consumida por dificuldades. Nem podia pensar em nada além de minha reputação e status, mas tinha que aceitar isso e me submeter. Eu orei a Deus em meu coração e agradeci a Ele por essa oportunidade de praticar, disposta a confiar em Deus e cumprir o meu dever. Graças a Deus. Então, para minha surpresa, eu me deparei com meu primeiro obstáculo, poucos dias após assumir meu dever. Hein? Um obstáculo? Numa reunião, o nosso líder superior mencionou um diácono que já era um crente há mais de 2 anos, que tinha algum calibre e era arrogante demais. Era autocrático em seu dever e nunca discutia nada com ninguém. Ele causou alguns danos ao trabalho da Casa de Deus. O líder nos perguntou o que achávamos desse tipo de pessoa. O meu pensamento era de que se tratava de uma pessoa tão arrogante que era incapaz de trabalhar com irmãos e irmãs. Não era apto para ser diácono e devia ser removido. Eu compartilhei a minha opinião. Mas então foi só por meio da comunhão subsequente do líder que percebi que esse diácono era um crente há pouco tempo. Era dotado de algum calibre. E era muito arrogante, mas contanto que ele aceitasse a verdade, ele poderia ser treinado. E precisava de mais comunicação sobre a verdade para ajudá-lo e apoiá-lo. Mas era inaceitável demiti-lo por um capricho. Sim. Não podemos delimitar alguém só com base na arrogância. Devemos ver se ele aceita a verdade. E conhece a si mesmo, se arrepende e muda por meio de poda e tratamento. Senão seria injusto com ele. Você está Está certo. Sim. No início eu senti que, embora tivesse tido a perspectiva errada e ficado envergonhada, eu tinha entendido um princípio de tratar as pessoas de forma justa, de modo que foi uma coisa boa.
Mais tarde, porém, descobri que a maioria dos outros líderes da igreja já tinha algum discernimento nessa questão. E que ainda me faltava muito em comparação com eles. Eu carecia de discernimento e não tinha princípios em como tratar os outros. Eu realmente possuía as qualidades de uma líder? Agir como líder exige entendimento da verdade e percepções sobre os tipos de pessoas. Exige conhecer a abordagem certa para cada tipo de pessoa. Mas os fatos revelaram que eu não possuía nenhuma dessas qualidades. Quando refleti sobre isso, eu quis jogar a toalha. Além disso, eu estava cumprindo aquele dever havia poucos dias, mas as tarefas estavam se acumulando e eu encontrei algumas dificuldades. Senti que aquele dever seria muito exaustivo e oneroso para mim. Naquela noite, o meu coração estava agitado. E eu pensei que eu devia ser a mais medíocre de todas as líderes. Eu tinha vacilado no início da minha liderança. Nosso líder superior veria quem eu era. Que eu era de calibre pobre e carecia de discernimento. Ele devia pensar que eu não tinha potencial. O que os irmãos e as irmãs pensariam de mim? Diriam que eu carecia de qualquer percepção e que tinha sido um erro me escolher como líder? Quanto mais eu refletia, mais eu achava que não poderia dar as caras como líder. Perguntei-me se eu deveria mostrar algum senso e me demitir da posição quanto antes. Esse pensamento, no entanto, me deixou muito incomodada. Logo após aceitar a comissão, eu tinha orado a Deus e tomado uma decisão. Então, se eu descartasse sem me preocupar, isso não significaria que eu estava traindo a Deus? Certo. Eu orei a Deus naquela noite e compartilhei o meu dilema, pedindo que Ele me guiasse para que eu me conhecesse, para saber como eu deveria passar por isso. Como então você reverteu o curso desse estado? Na manhã seguinte, quando eu estava lendo palavras diárias de Deus, eu li uma coisa sobre Jó que realmente me comoveu. Apesar de sua posição de prestígio e status, ele nunca amou, nem prestou atenção a essas coisas. Ele não se importava com como os outros viam sua posição. Nem se preocupava se suas ações ou sua conduta teriam algum efeito negativo em sua posição. Ele não se entregou aos benefícios do status, nem desfrutou da glória que veio com o status e a posição. Ele só se importava com seu valor e o significado de sua vida aos olhos de Deus Jeová. O verdadeiro eu de Jó era sua própria essência. Ele não amava a fama e a fortuna, e não vivia para a fama e a fortuna. Ele era verdadeiro e puro e sem falsidade. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que, embora a reputação de Jó fosse altíssima e ele tivesse sido um dos maiores homens do Oriente, ele nunca se importou com como os outros o viam ou como o avaliavam. Quando foi confrontado com a provação de ter seu corpo coberto de chagas, sentado nas cinzas e raspando seu corpo com um caco de telha, ele não se importava se isso teria um impacto negativo sobre seu status e sua posição. Mesmo que as pessoas em sua volta zombassem dele, ele não se importava. Jó não cobiçava fama nem status. Só o que importava para ele era como Deus iria avaliar suas ações, se elas satisfariam a Deus e ganhariam a sua aprovação. Sim, A sinceridade de Jó era muito amável. é verdade. Isso me levou a refletir sobre mim mesma. Eu me importava com o quê? Por que eu estava tão agitada? O que mais importava para mim era o impacto que minhas palavras e ações tiveram sobre minha reputação e meu status. Aquela experiência recente era um exemplo perfeito. Minhas fraquezas se manifestaram. Eu não tinha princípios para tratar as pessoas, mas só conseguia pensar se o líder iria acabar me menosprezando, se os irmãos se arrependeriam da minha eleição. Nem por um segundo me perguntei qual era a vontade de Deus. Que lição eu deveria aprender e que verdade deveria ganhar daquela situação? Eu estava concentrada em todas as coisas erradas. Eu queria desistir da comissão que Deus tinha confiado a mim só para manter a aparência e meu status. Eu percebi que era rebelde demais, que eu era ingrata demais. Em minha reflexão subsequente, eu me perguntei por que aquele erro tinha me causado tanta dor, até a ponto de não querer mais cumprir o meu dever. Que caráter era esse que estava me controlando? Então, eu li essas palavras de Deus. Anticristos são traiçoeiros e astutos, não revelam nada em suas palavras. E se dizem algo revelador, retificam.
Como eles retificam? Talvez não consigam retificar imediatamente, deixando-os sem sono de noite e incapazes de comer durante o dia. Quando estão sentados, quando caminham, pensam: como salvarei minha reputação, meu bom nome? Como garantirei minha posição? Como impedirei que os outros me menosprezem e enxerguem através de mim? Todos os seus pensamentos se voltam para essas questões. Às vezes, podem ter um pouco de lealdade ou pagar um preço pequeno, e podem aparentar fazer as coisas certas. Mas por trás dessas ações, existe um segredo que nunca compartilham. O status e a reputação de um anticristo são seu projeto único e vitalício, desde o momento em que ganham consciência. É a natureza, essência de um anticristo. Se algum dia cometerem uma gafe e passarem vergonha, permitindo que os outros vejam que, em alguns lugares, eles também estão errados, ou são falhos, ou inadequados, eles não veem isso como um fenômeno bom e são atormentados pela questão, e ela assedia sua mente e eles ficam constrangidos. Não conseguem dormir nem comer e muitas vezes ficam distraídos. Quando os outros perguntam por que estão distraídos, dizem que estão ocupados demais com seu dever para dormir. O que não é verdade. Trabalham para enganar os outros. O que estão pensando? Cometi uma gafe vergonhosa. Como posso remediar isso? O que posso fazer para me redimir sem que os outros vejam o que estou planejando? Que jeito, que tom devo usar para explicar essa questão? Como devo abrir minha boca para falar sem que os outros percebam que estou explicando a questão? Eles a analisam com cuidado, de todos os lados, tanto que quebram a cabeça e nem se lembram de comer ou beber. Verdade. Ponderando sobre as palavras de Deus, eu vi que meu comportamento era igual ao dos anticristos expostos por Deus, que só pensam em sua própria reputação e seu status. Eu me senti desonrada por ter errado em algo e por meus irmãos terem visto minha fraqueza. Eu senti que aquilo era uma coisa humilhante. Então fiquei obcecada com o que iriam pensar de mim. Nem consegui me acalmar para cumprir o meu dever ao longo do dia e perdi o sono por causa disso. Aquilo me assombrava 24 horas por dia. Os outros já tinham visto aquilo, então não havia como salvar a situação. Eu não podia recuperar minha dignidade e perdi toda a vontade de cumprir o meu dever. Sentindo que, se desistisse, não me colocariam numa posição de ser um fracasso, de ter um desempenho ruim e de ser menosprezada. Também me lembrei disso nas palavras de Deus. O status e a reputação de um anticristo são seu projeto único e vitalício desde o momento em que ganham consciência. É a natureza essência de um anticristo. Isso me mostrou que uma das características principais de um anticristo é falar e agir somente pelo bem de sua própria reputação e seu status, que é o que eles buscam e pelo que eles trabalham a vida toda. Os anticristos colocam reputação e status acima de tudo. Sim. Eu percebi que isso também me descrevia. Durante todo o tempo que passei na escola, eu sempre queria ser a melhor aluna da minha turma, para que os professores me admirassem e minha família e meus amigos me elogiassem. Durante o cumprimento de meus deveres na casa de Deus, eu sabia que, em teoria, não fazia sentido buscar reputação e status. Que ter essas coisas não significava ter a verdade. Por fora, eu não buscava esse tipo de coisa. No entanto, lá no fundo, eu ainda estava apaixonada por prestígio. E queria ter um desempenho bom em tudo o que eu fazia, para que os outros me aplaudissem e admirassem também. Quando eu aceitei a posição como líder de igreja, eu esperava ser digna do título de líder e que seria elogiada por todos assim que assumisse. Então, quando eu falhei em algo, pensei que seria menosprezada e minha reputação e status sofreriam. Não queria mais cumprir aquele dever. Vi que eu estimava só a imagem que eu tinha no coração dos outros, em vez de estimar a minha chance de cumprir meu dever. Quando minha reputação e status foram ameaçados, eu queria desistir da comissão de Deus. Eu colocava minha reputação e meu status acima de tudo. Vi que era esse tipo de caráter de um anticristo que corria em minhas veias. Que eu estava na senda de um anticristo. Eu pensei, por que meus irmãos e minhas irmãs deveriam me admirar? Eu não possuía a verdade. Não tinha nenhuma experiência prática. Era de calibre pobre. E ainda por cima, me preocupava com meu status. Uma pessoa como eu, dominada por um caráter satânico, ainda queria que outros me adorassem. Como eu era descarada. Em nosso dever, buscamos sempre fama e status. Queremos ser admirados, ter um lugar no coração dos... Como então devemos tratar a comissão que Deus nos confiou? Sim.
Eu nunca tinha percebido como esse problema era tão sério. Como então devemos tratar a comissão que Deus nos confiou? Na época, eu estava buscando esse aspecto da verdade. Li outras passagens das palavras de Deus. Como ser criado, quando você vem para diante do Criador, você deve cumprir o seu dever. É a coisa correta a se fazer. Visto que as pessoas deveriam cumprir o dever de seres criados, o Criador, mais uma vez, fez obra maior entre a humanidade. Ele realizou mais um passo de obra na humanidade. E que obra é essa? Ele provê a humanidade com a verdade, para que ela ganhe a verdade dele ao cumprir o seu dever e ao se livrar de seu caráter corrupto e ser purificada. Assim, as pessoas vêm a satisfazer a vontade de Deus e a embarcar na senda correta da vida. E, por fim, elas são capazes de temer a Deus e evitar o mal, alcançar salvação completa e não mais estar sujeitas às aflições de Satanás. Esse é o efeito principal que Deus quer que a humanidade alcance no fim, através do cumprimento de seu dever. Portanto, ao cumprir o seu dever, você não desfruta meramente do valor e da importância que o cumprimento de seu dever como um ser criado traz para a sua vida. Além disso, você é purificado e salvo e, no fim, passa a viver na luz da face do Criador. Em termos do aqui e agora, todos que vêm para diante de Deus e cumprem seu dever como um ser criado, recebem de Deus aquilo que é mais valioso e lindo entre a humanidade. Nenhum ser criado sequer entre a humanidade pode receber tais bênçãos da mão do Criador por mera casualidade. Uma coisa tão linda e maravilhosa é distorcida pela laia dos anticristos e transformada em uma transação, na qual solicitam coroas e recompensas da mão do Criador. Tal transação transforma algo sumamente lindo e justo em algo sumamente feio e maligno. Não é isso que fazem os anticristos? Julgando a partir disso, os anticristos são malignos? Eles são de fato muito malignos. E isso é meramente uma manifestação de um aspecto de sua maldade. Ao contemplar as palavras de Deus, eu percebi que, quando um ser criado tem o privilégio de vir para diante do Criador, e de poder cumprir o seu dever dentro do escopo da obra de gerenciamento de Deus, isso é algo muito lindo e justo. Certo. Eu me perguntei, por que Deus disse que cumprir o nosso dever é uma coisa tão linda e tão justa? É porque Deus altruisticamente nos concede tantas verdades. Ele permite que cumpramos nosso dever e Ele nos dá a oportunidade para nos treinarmos. No processo de cumprirmos nosso dever, podemos vir a entender e ganhar a verdade, e aos poucos podemos crescer. Podemos não só descobrir, conhecer e resolver nossos caracteres corruptos, mas também podemos realmente conhecer Deus e entrar na senda de temer a Deus e evitar o mal, permitindo no fim que sejamos ganhos por Deus. Deus permite que cumpramos nosso dever para nos conceder a verdade e a vida. É para nos purificar e salvar, sem esperar nada em troca. E como seres criados, devemos ver e entender as intenções sinceras de Deus, com um coração genuíno e honesto em nosso dever e investir tudo em cumprir o nosso dever para que possamos retribuir o amor de Deus. Graças a Deus. Entre o Criador e as suas criações, Deus é aquele que altruisticamente se dedica. Já os humanos são aqueles que deveriam se submeter e retribuir a Deus. No fim, ganhamos as verdades que vêm de Deus, sem os caracteres corruptos de Satanás. Vivemos uma semelhança humana capaz de confortar o coração de Deus. Esse, sim, é um relacionamento amável e também muito puro. Sim. Além disso, um ser criado que aceita a comissão de Deus e cumpre com seu dever é como uma criança que é obediente aos seus pais. É correto e apropriado. É a coisa mais básica que deve ser feita. Sim. No nosso dever, não estamos realizando o nosso próprio empreendimento. Estamos fazendo a nossa parte para espalhar o Evangelho. Amém. Para que mais pessoas possam vir para diante de Deus. Sim. Esse é o empreendimento mais justo nessa terra. Certo. Mas, contrário a toda a razão, foi exatamente essa coisa maravilhosa e justa que eu transformei em algo maligno, em algo feio. Eu a vi como algo transacional.
como uma troca em que eu poderia ou não ganhar status. Eu queria fazê-lo se ele levasse meu status. Caso contrário, eu recusaria, empurrando-o para cima de outra pessoa. Eu estava explorando a elevação e a graça de Deus para alcançar meus próprios objetivos. Eu vi o quão maligna eu era e que não era nem digna de ser uma das criaturas de Deus. Pensando em minha atitude em relação ao meu dever, eu me enchi completamente de remorso. Eu vim para diante de Deus em oração. Deus, tu não te afastaste de mim por meu calibre pobre, nem por minha experiência patética de vida. Tu ainda me deste uma chance de praticar, e isso foi uma bênção para mim. Ainda assim, eu tentei usar o meu dever para fazer transações contigo. Eu sou tão maligna. Deus, eu não quero mais pensar em minha reputação e meu status, mas quero valorizar essa oportunidade e investir no cumprimento desse dever da melhor forma possível, para não te decepcionar. Graças a Deus. Amém. Depois da oração, eu me senti bem mais tranquila e muito mais em paz. Em retrospectiva, experimentar esse fracasso e perder um pouco de admiração logo depois de assumir aquela posição pareceu algo ruim à primeira vista. Mas, na verdade, foi algo bom. Era Deus corrigindo minha direção e objetivos em minha busca. Sim. Eu esperava ser uma grande líder com um desempenho ótimo assim que assumisse minha posição. Ganhar aplausos e admiração de todos os meus irmãos e das minhas irmãs. Mas essa experiência me mostrou que buscar fama e status era a senda errada. E era a senda do fracasso. Vi que cumprir aquele dever poderia expor minhas próprias deficiências. E que o que eu devia fazer era reconhecer quaisquer fracassos e encarar os fatos, para então trabalhar duro, para me equipar com a verdade, para poder avançar, cumprir bem o meu dever e satisfazer a Deus. Eu não devia querer ser valorizada pelo meu líder superior, nem ganhar a admiração dos irmãos. Embora minha fraqueza tivesse sido revelada que eu não sabia lidar com pessoas de acordo com os princípios, isso significava que eu devia admitir que eu carecia da verdade, que eu devia aprender minha lição e entender os princípios. Não precisava temer o fracasso. Ser capaz de colocar a verdade em prática e crescer no futuro era o X da questão. Isso. Encarar fracassos e reveses não é ruim. O importante é buscar a verdade e aprender uma lição. Ser capaz de ver nossas deficiências e falhas. Corrigir o curso e avançar mais. Amém. Me lembrei de outras palavras de Deus. É através do processo de fazer o seu dever que o homem é gradualmente mudado. E é através desse processo que ele demonstra sua lealdade. Assim, quanto mais você for capaz de fazer seu dever, mais verdade receberá. E mais real a sua expressão se tornará. É verdade. Verdade. Eu entendi, a partir das palavras de Deus, que uma pessoa não precisa entender todas as verdades e possuir estatura adequada para assumir o dever de liderança. Além disso, ninguém está à altura da tarefa de um líder quando começa. Deus nos treina através dos nossos deveres, e é por meio desse treinamento que Deus nos guia e aperfeiçoa. Por meio do processo de cumprir nosso dever, é provável que revelemos muitas falhas e enfrentemos alguns fracassos e que sejamos podados e tratados. Buscando a verdade, aos poucos adquirindo os princípios, podemos lentamente melhorar nossa estatura. Nesse processo, é normal não entendermos ou não sermos capazes de alcançar algumas coisas ou sofrermos fracassos e reveses. Também devemos passar por isso. Eu percebi que seria cega se rejeitasse essa chance de ser aperfeiçoada por Deus pelo meu medo de ser menos admirada, de ser humilhada e, por isso, não querer cumprir esse dever. Esse pensamento me libertou completamente. Eu sabia que o meu calibre era muito pobre, que eu não entendia a verdade e que minha entrada na vida era mínima. Mas eu podia trabalhar e pagar um preço e buscar a verdade. Mesmo que eu fosse a mais deficiente dos líderes da época, talvez eu pudesse fazer um progresso um dia. Então aí, eu me lembrei de Noé, que nunca tinha construído uma arca, mas tinha um coração genuíno e devoto. Ele confiou na orientação de Deus. Ele persistiu durante 120 anos e finalmente terminou a arca, completando a comissão de Deus. Na época, ele nem tinha muitas palavras de Deus, nem muitas pessoas que pudessem ajudá-lo. Mas com as palavras de Deus me guiando e a orientação do meu líder, além da cooperação e do apoio de tantos irmãos e irmãs, que direito eu tinha de choramingar meus problemas em meu dever? Eu realmente não tinha fundamento para continuar chorando daquele jeito. Esse pensamento me deu algo para avaliar. Como devo cumprir meu dever para que possa fazer algum trabalho prático? Quais são as maneiras de prática que você encontrou? Logo depois, li essas palavras de Deus.
Quanto mais você considera a vontade de Deus, maior será seu fardo e mais rica a sua experiência. Quando você estiver atento à vontade de Deus, Deus colocará um fardo sobre você. E então o iluminará sobre as tarefas que Ele tem confiado a você. Quando Deus lhe der esse fardo, você focará em todas as verdades relacionadas quando você comer e beber as palavras de Deus. Se você tiver um fardo relacionado ao estado da vida dos seus irmãos e irmãs, esse é um fardo que Deus lhe confiou, e você sempre o carregará consigo em suas orações. O que Deus faz foi colocado sobre você, e você está disposto a fazer o que Deus quer fazer. Isso é o que significa assumir um fardo de Deus como se fosse seu. Então, você focará nessas coisas quando comer e beber as palavras de Deus. E você se perguntará: como resolverei esses problemas? Como posso ajudar os irmãos e irmãs a serem libertos e encontrarem prazer espiritual? Também focará nisso na comunhão. E quando comer e beber das palavras de Deus, você carregará um fardo e focará em palavras relevantes. Quando souber o que Deus exige, saberá melhor que senda trilhar. Esse é o esclarecimento do Espírito Santo trazido pelo seu fardo. E é a orientação de Deus que foi concedida a você. Por que digo isso? Sem fardo, seu coração não comerá e beberá as palavras de Deus. Com um fardo, você pode compreender a essência das suas palavras, de encontrar o seu caminho e de estar atento à vontade de Deus. Portanto, você deve orar para que Deus lhe dê mais fardos, lhe confie mais, para que à sua frente você possa ter uma senda de prática melhor, para que seu comer e beber das palavras de Deus dê mais frutos, para que você se torne capaz de captar a essência das suas palavras, e para que você se torne mais capaz de ser movido pelo Espírito Santo. Amém. As palavras de Deus me mostraram que a chave para cumprir bem o meu dever é assumir um fardo por Ele. E realmente me preocupar com Ele. Quando vejo problemas em meu trabalho ou dificuldades na entrada de vida dos irmãos, devo sempre quebrar a cabeça sobre como resolver essas coisas. Devo orar, comer e beber as palavras de Deus com meu fardo. Buscando verdade com esses problemas práticos em mente, será mais fácil ganhar o esclarecimento do Espírito Santo. A partir de então, nas reuniões, passei a prestar muita atenção no compartilhar dos irmãos sobre suas experiências, e então refletia sobre seus estados e problemas, e como deveria incluir aquilo em minha comunicação. Quando me sentia bloqueada por algum problema, eu o discutia com a irmã com a qual cooperava mais de perto, para que pudesse obter uma visão mais clara do problema. Isso foi eficiente para nossas reuniões. Certo. Certa vez, quando eu estava em uma reunião com crentes de longa data, eu notei que fiquei muito nervosa, temendo que minha comunicação mostrasse falta de entendimento da minha parte. Tinha medo de passar vergonha e de ser ridicularizada. Pensei que, por ser tão nova, podiam achar que eu era apenas uma garotinha se gabando. Eu fiquei de boca fechada. Em meu coração, eu estava orando a Deus sem parar, pedindo que Ele me libertasse dessas restrições que me paralisavam para que eu pudesse comunicar abertamente. Eu senti como minha atitude foi mudando aos poucos. E eu me lembrei de que a comunicação não é dizer a coisa mais inspiradora e elevada para ganhar a aprovação dos outros, mas sim ser uma pessoa genuína e compartilhar seu entendimento na medida do possível. Certo. Seja lá com quem nos reunimos, estamos cumprindo o nosso dever diante de Deus. Então não importa o que alguém pense de mim, eu devo cumprir minhas responsabilidades. Depois de corrigir minha atitude, me senti muito mais livre em meu coração e fui capaz de clarear os meus pensamentos. Vi os problemas sob uma luz mais clara. E então acabei percebendo que eu podia contribuir com a comunhão. Eu senti que isso não era confiança em minha estatura pessoal, mas que tinha vindo da orientação de Deus. Era algo que eu jamais teria alcançado por conta própria. Depois dessas experiências, eu senti que tinha feito algum progresso. E então, eu fiquei muito feliz por não ter desistido desse dever. Caso contrário, eu não teria feito esses ganhos. Sim. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Também tive mais certeza sobre essas palavras de Deus. Quanto mais você considera a vontade de Deus, maior será seu fardo e mais rica sua experiência. Quando você estiver atento à vontade de Deus, Deus colocará um fardo sobre você. E então o iluminará sobre as tarefas que Ele tem confiado a você. Essas palavras são a verdade e são irrefutáveis. Quando botei as palavras de Deus em prática, vi sua liderança e também suas bênçãos. Um fardo realmente é a bênção de Deus. Vamos todos cantar um hino juntos. Ok.
你越体贴神的心意，越有负担。你越有负担，经历越丰富。当你体贴神的心意时，神把这个负担加给你，那神就要在托付你的事上，在托付你的事上开启你。当神加给你这个负担时，你吃喝神话时就注重这方面的真理。你带着负担吃喝神的话，就能摸着神话的实质，就能摸着路，就能体贴神的心意，就能体贴神的心意。你该祷告，愿神把更多的负担，愿神把更多的负担加在你身上，让神在你身上有更大的托付，使你前面实行更有路，吃喝神话更有果效。在神话上能摸着神话的实质，使你更能接受圣灵的感动。吃喝神话，祷告操练，接受神的负担，接受神的托付，都是为了使你前面有路。你对神的托付越有负担，你就越好被神成全。